O cangaço. O cangaço representou um movimento social ocorrido no nordeste do país nos séculos XIX e XX, onde os cangaceiros, grupos nômades armados que viviam em bandos, demonstravam insatisfação pelas condições precárias em que a maior parte da população nordestina se encontrava, posto que o poder estava concentrado nas mãos dos fazendeiros. Os cangaceiros, os cangaceiros eram exímios conhecedores da caatinga, das plantas, dos alimentos e durante muito tempo dominaram o sertão nordestino, onde muitos eram protegidos pelos coronéis em troca de favores. Com a proclamação da República em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país, sobretudo no Nordeste com o crescimento da violência, fome e pobreza. Assim, no final do século XIX, se tratava o surgimento de fogos cangaceiros pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no início do século XX, o qual apresentou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em fazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão nordestino. Foi esse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolo de força e honradez. Por outro lado, haviam os cangaceiros que atemorizam populações, os quais invadiam aldeias, matavam e estupravam as mulheres. Os, cangace- os cangaceiros possuíam um estilo próprio, utilizavam roupas de couro, inclusive chapéus, a fim de se protegerem tanto da vegetação grosseira da caatinga quanto dos ataques da polícia, visto que eram perseguidos constantemente. E foi assim que um movimento cangaceiro ultrapassou uma década, demonstrando sua força, garra e dedicação. Uma das, uma das figuras revolucionárias é o Rei do Cangaço, ou Senhor do Sertão, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Nasceu na Serra Talhada, Pernambuco. Foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste lutando contra a injustiça. Sua mulher, Maria Gomes de Oliveira, vulgo Maria Bonita, foi uma das ícones do movimento cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, a qual lutou bravamente e ficou, portanto, conhecida como Rainha do Cangaço. Ambos foram brutalmente assassinados quando acampavam na Grota dos Assinos, Poço Redondo, Sergipe, numa emboscada do dia 27 de julho de 1938, preparada pelas autoridades na época governadas por Getúlio Vargas. Chegava ao fim do casal ícone do cangaço, considerando pelas autoridades pessoas perigosas, Lampião e Maria Bonita. Suas cabeças e seus companheiros foram expostos como prêmio, somente com a aprovação do Projeto-Lei número 2867, de 24 de maio de 1965. As cabeças foram devidamente enterradas. A morte dos líderes significou um fim do movimento cangaceiro, o qual se dissipou pelo norte e nordeste. Alguns dos cangaceiros, com medo de serem degolados, se entregaram às autoridades. Para alguns, o movimento teve fim em 1940, com, com a morte de um dos cangaceiros, amigo de Lampião, Cristiane Gomes da Silva Cleto, conhecido pelo nome Correios. Movimentos operários. Não percebendo de forma imediata as mudanças que ocorreram na época, as autoridades pouco se importavam em trazer definições claras com respeito aos direitos dos trabalhadores brasileiros. No início da formação dessa classe de trabalhadores, percebemos a predominância de imigrantes europeus fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Contando com um inflamado discurso, convocavam os trabalhadores fabris a se unirem em associações que futuramente seriam determinantes no surgimento dos primeiros sindicatos. Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha um contingente operário com mais de 100 mil trabalhadores, sendo a grande maioria concentrada nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa primeira tentativa de repressão foi imediatamente respondida por uma greve geral, que tomou conta de São Paulo em 1907. Mediante a intransigência e a morosidade do governo, uma greve de maiores proporções foi organizada em 1917, mais uma vez em São Paulo. Os trabalhadores dos setores alimentício, gráfico, têxtil e ferroviário foram os maiores atuantes nesse novo movimento. Esse evento somente inflamou os operários a organizarem passeatas maiores pelo centro da cidade.
Atuando em outra frente, trabalhadores formaram barricadas que se espalharam pelo bairro do Brás, resistindo ao fogo aberto pelas autoridades. Passadas todas essas agitações, a ação grevista serviu para a formação de um movimento mais organizado sob os ditames de um partido político. No ano de 1922, inspirado pelo Partido Bolchevique Russo, foi oficializada a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Paralelamente, os sindicatos passaram a se organizar melhor, mobilizando um grande número de trabalhadores pertencentes ao mesmo ramo da economia industrial. A Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos é dita como um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Como o principal líder era Antônio Conselheiro, ele iniciou uma pregação religiosa defensora de um cristianismo primitivo. Conselheiro apoiava o fim da República e era contra os impostos, além de motivar a população a desrespeitar as autoridades locais. Conselheiro também fundou uma comunidade chamada de Canudos. Porém, Antônio tinha se tornado um grande perigo para a autoridade e uma ameaça à República. Então foram enviadas tropas republicanas com o objetivo de destruir Canudos. A comunidade conseguiu resistir a 4 investidas militares. Somente na última expedição conseguiram concluir seu objetivo de dizimar Canudos. A Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a vacina anti-varíola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo, em 1902, nas ruas do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. Dessa maneira, o vírus da varíola se espalhava, proliferava ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais, como a peste bubônica e febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Decidido por reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Com isso, iniciou a construção de grandes obras públicas, os alargamentos de ruas, avenidas e o combate às doenças. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas, pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar para longe do trabalho e para os morros, incrementando na construção das favelas. Como resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada. Era necessário combater o mosquito e o rato, transmissores das principais doenças. Por isso, o intuito central da campanha era precisamente acabar com os focos das doenças e do lixo acumulado pela cidade. Primeiro, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores a fim de conseguirem uma renda extra. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão dos ratos. Contudo, a campanha de saneamento é realizada com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou da higiene. Nenhum tempo onde as pessoas se vestiam cobrindo o corpo todo. Mostrar seus braços para tomar vacina foi visto como imoral. Assim, a insatisfação da população contra o governo foi generalizada, desencadeando a revolta da vacina. A Revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. O castigo físico em questão era a chibatada, praticada pela Marinha contra os marujos que violassem as regras da corporação. O uso da chibatada como forma de punição era uma característica que a Marinha Brasileira havia herdado da Marinha Portuguesa do período colonial, a partir de um código conhecido como Artigos de Guerra. Relatos contam que pouco antes da revolta, durante uma viagem nas proximidades da costa chilena, os marujos haviam demonstrado insatisfação com a punição dedicada a um marujo. O estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sem direito a tratamento médico.
Também se deve considerar que cerca de um ano antes da revolta, o líder do motim, João Cândido, havia estado na Inglaterra e tido conhecimento dos acontecimentos do encouraçado Potemkin, em que marujos russos rebelaram-se contra o governo de seu país. Sobre a revolta da Chibata, é importante considerar que ela não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos, mas também com a desigualdade social presente nas famílias dos mesmos na Primeira República. Assim, podemos concluir que a revolta da Chibata foi também um conflito contra desigualdades racial e social, não presente somente na Marinha, mas na sociedade como um todo. Como foi o estopim? A revolta da Chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910, como mencionado anteriormente, após a punição a um marujo chamado Marcelino. Os marujos rebelaram-se e tomaram o controle de 4 embarcações da Marinha Brasileira, de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos, caso contrário a capital seria bombardeada. A liderança desse motim foi realizada por João Cândido, o almirante negro. Os marujos revoltosos escreveram um manifesto que resumia suas exigências e enviou para o gabinete do presidente da época, Hermes da Fonseca. Coincidentemente, no dia em que se iniciou a revolta, o presidente ofereceu uma festa no Rio de Janeiro em comemoração à sua posse. Pressionado tanto pelas ameaças dos marujos quanto de políticos, o governo de Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos na Marinha em 26 de novembro de 1910 e prometeu perdão a todos os envolvidos. Após isso, uma segunda revolta da Marinha iniciou-se, dessa vez no batalhão naval estacionado na Ilha das Cobras. Essa segunda revolta, no entanto, foi massacrada violentamente e os envolvidos foram aprisionados e torturados nessa mesma ilha. Outras centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia e muitos foram fuzilados durante o trajeto. A Guerra dos Contestados. A Guerra dos Contestados foi um conflito armado que aconteceu entre 1912 e 1916, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Os impasses foram causados por disputas de terras entre os dois estados e, devido a isso, ficou conhecido como Contestados. O movimento teve como principal líder José Maria de Santos Agostinho, personalidade que enfrentou o governo e passou a ser perseguido pelo Estado. O país vivia em um processo de desenvolvimento nos anos de 1900. A industrialização se desenvolvia e rodovias continuavam a ser abertas com o intuito de interligar os estados do Brasil. Uma faixa de terra aproximadamente de 500 km de largura foi desapropriada para iniciar a construção da estrada de ferro, que interligaria a região sul com a região sudeste. Esse terreno atravessava os estados do Paraná e Santa Catarina. Vários poçeiros da área foram desapropriados para a realização desse projeto e outros tantos pequenos fazendeiros que viviam a extração de madeira faliram. Outro problema enfrentado pela população era a falta de regularização das posses de terras, além de que os grandes proprietários obrigavam o abandono das pequenas propriedades pelos poceiros. Isso gerou diversos problemas sociais. A lei de insatisfação popular foram a união desses fatores que contribuíram para favorecer o início da Guerra dos Contestados. No contexto da Guerra dos Contestados, era a figura mística de José Maria dos Santos Agostinho. Esse curandeiro era um guia religioso messiânico que se preocupava com a situação da população local e resolveu criar uma nova comunidade. Segundo dizia ele, a nova sociedade seria regida pelas leis dos deuses e onde teria terras para trabalhar. Diante desse objetivo, foi criada a comunidade Quadrados Santos. Nela, o monge fazia suas curas e desenvolvia seus conhecimentos medicinais e até chegou a criar uma farmácia popular. Nessa propriedade passou a viver um grande contingente de camponeses que estavam sem terras ou ficaram desempregados após o fim da construção da rodovia. Essa situação, entretanto, começou a desagradar os coronéis da região e os poderes locais do federal. O beato foi considerado um inimigo da República, um consandeiro que pretendia acabar com a ordem e as estruturas da região. É iniciada dessa forma a Guerra dos Contestados. A comunidade da Grandente Santos levou para a região um grande número de pessoas pobres e relegadas. Isto causou uma grande inquietação
entre os coronéis que começaram a acreditar que tal movimento criaria uma intensa revolta. A situação se alarmou por causa dos ideais da monarquia e da comunidade. Assim, em setembro de 1912, os grandes fazendeiros chamaram a força pública para atacar e expulsar os poceiros. De um lado estavam os soldados armados e a força do governo, do outro um grande número de pessoas humildes armadas somente de machados, espingardas e facões. Alguns sertanejos fugiram para as cidades vizinhas e outros morreram durante o conflito. Entre eles, o Messias João Maria, que foi enterrado pelos seguidores apenas com pedaços de madeiras, pois acreditavam que o líder ia ressuscitar. Depois da morte de José, surge Maria, outra personalidade importante para a Guerra dos Contestados. A menina, de apenas 15 anos, afirmava receber ordens diretas de José Maria para que reorganizasse os revoltosos para um contra-ataque. Assim, outros conflitos passaram a se desenrolar em 1914, mas nenhum foi bem sucedido para a população da Quadrante de Santos. Para conter a Guerra dos Contestados, o governo envia para a região 90.000 homens do exército, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar a movimentação dos rebeldes. Após diversos conflitos e perseguições, a guerra chega ao fim em agosto de 1916. Assim, as terras habitadas pela população da Quadrante de Santos voltaram a permanecer fazendeiros e coronéis. A população pobre, entretanto, voltou à sua situação na miséria em que se encontrava anteriormente. A Guerra dos Contestados durou 4 anos e deixou um resultado de 10 a 15 mil pessoas mortas e 8.000 casas incendiadas. Além disso, em outubro de 1916, foi assinado no Rio de Janeiro o Acordo de Limites Paraná e Santa Catarina, e a partir daí surgem as novas cidades.